Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Relíquias. Dessa vez a gente está com a Bianca Molina. Muito obrigado por ter vindo, Bi. De verdade mesmo, é uma honra te receber aqui na faculdade. O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, como vocês sabem, a gente fala muito sobre a comunicação por aqui. Eu já vou começar falando principalmente sobre transição, porque você chegou a ser editora na Fox. E hoje, como repórter, eu queria saber como que foi para você essa transição de editora para repórter, porque é uma coisa que muita gente na faculdade tem a dificuldade de perceber como que é essa transição de carreira dentro da própria profissão. Foi bem suave. Eu até recomendo e falo, se as pessoas têm o sonho de serem repórteres, para elas tentarem começar nos bastidores. No meu caso, não era o sonho, foi totalmente ocasional, não planejava ser repórter. Mas tudo que eu aprendi na produção, que foi onde eu iniciei depois na edição, potencializou a minha rápida adaptação na reportagem. Então foi uma questão totalmente de oportunidade, foi de uma empresa para outra, né? Tu bem disseste, eu era editora de texto no Fox Sports e comecei como repórter na Bandeirantes. Mas também é um processo que a gente vê acontecer mais dentro da mesma empresa, né? Porque já conheceu o funcionário, já sabia das aspirações e tal. Mas foi bom, foi zero dificultoso, porque no fim das contas as funções elas se complementam, Sim. né? E o bom repórter, eu acho que ele tem maiores chances de ser um ótimo repórter se ele tiver conhecido minimamente a edição, a produção, né? Saber os caminhos de uma matéria, como as coisas acontecem. Então, para mim, ela foi bem tranquila por isso. Legal, mas aí puxando um pouco para essa questão da estrutura dos lugares, você chegou a trabalhar também na Ronaldo TV, que é algo mais recente, até para interpretação das pessoas, como uma forma de transmitir, uma forma de passar o futebol e os esportes para outros lugares, mas hoje em dia é algo muito potencializado a questão das transmissões no YouTube. E eu queria saber de você essa questão de, será que é o futuro dessa questão de transmissão mesmo? Os streamings também vêm dominando muitas situações, o Paulistão, que é um lugar que você também trabalhou, vem trazendo várias plataformas diferentes transmitindo os jogos. Eu queria saber como que você vê isso. Não é futuro, né? Presente. A tua geração já está totalmente inserida nessa nova realidade. Mudou muito, mas ainda assim, como tu falaste, né? Eu trabalhei na Ronaldo TV. E eu lembro quando eu fui falar para minha família, porque a Ronaldo TV, ela me levou para o Catar. Eu cobri a Copa de 2022 por causa da Ronaldo. Mas o que é a Ronaldo TV, sabe? Para explicar assim, sabe o Ronaldo Fenômeno? Então, ele decidiu abrir uma TV. E hoje é muito assim, qualquer um, no fim das contas, se tiver minimamente uma estrutura, pode abrir uma TV. E essa nova produção de conteúdo, nem tão nova assim, ela já é uma realidade. As grandes marcas procuram produtores de conteúdo, procuram mídias independentes de produção de conteúdo para participar de grandes eventos ou fazer produções diárias. Em relação ao Paulistão no YouTube, eu comecei, né, eu fiz parte da primeira equipe, foi a primeira transmissão do YouTube no mundo. O YouTube já tinha feito parcerias com a Premier League, mas transmitir no canal mesmo foi a primeira vez, foi no Campeonato Paulista daqui. E aquilo para mim, em 2022, 2021, foi tipo, é muita mudança. Como assim tu tá no YouTube? Tá, mas em que canal? Não, tô no YouTube mesmo, assim, no YouTube, não é? Então, isso é uma realidade, né? A Cazé veio aí firmando uma parceria com a FIFA, que é a maior entidade esportiva do mundo, transmitindo as principais competições do mundo de graça, né? Com uma linguagem bem mais solta e tal. Então, assim, é doido, porque a gente precisa ainda explicar para um avô, para uma avó, né? Para os pais. Os pais geralmente sonham em ver a gente sentado numa bancada com um JN no fundo e tal, uma coisa mais padrão. Mas é uma realidade que veio para abrir portas, porque é muito mais possibilidade, né, de entrar no mercado, e para desconstruir o jeito como a gente se comunica também, porque não dá para dizer que o jeito que eu falava na Band era o mesmo que eu falava no YouTube. Inclusive eu trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Legal. Era tipo virar uma chavinha. Mas é bom, assim, a gente precisa se adaptar, tu com certeza é bem mais novo que eu, acho que vocês já vão sair da faculdade adaptados, mas é um mercado que vai estar em constante movimentação para quem estiver mais ligado, mais atento e mais disposto a mudar também. Eu dando uma pesquisada também, quando você entra na TNT, você fala que você já conhecia o André e a Tainá e que em 2015, se eu não me engano, você chegou a conversar sobre estágio tanto com ela, mas também com o André, mas pelo Twitter. Eu queria entender como que isso aconteceu exatamente, para ter um pouquinho mais de detalhe. A Tainá já era bem próxima, porque eu entrei em 2011 na Band e ela já era repórter, então a gente trabalhou juntas mais de 2 anos.
Só que o André é zero, Twitter. Uhum. E em 2015 eu decidi morar no Rio de Janeiro, sem nada, pedi demissão da TV Record e tal. E eu era próxima da Tainá, mas eu não sou folgada. Então é mais fácil eu pedir ajuda para um desconhecido do que para um conhecido. Então eu não ia pedir ajuda para Tainá. E eu escrevi pro André, eu falei, a gente já se conhecia porque eu era produtora no Rio Grande do Sul, tinha alguns seguidores, e o André me seguia, porque às vezes eles precisam de informações dos times do Sul e procuram, é normal isso, né? E eu falei, eu quero morar no Rio de Janeiro, não me consegue aí uma seleção de estágio? E ele falou, falar com o RH, e aí ele falou com o RH e havia uma seleção de estágio para dali um mês. Eu participei, não entrei, não fui aprovada. E quando eu passei um mês no Rio de Janeiro participando dessa seleção, eu fiquei na casa da Tainá, porque daí eu não tinha dinheiro para ficar no Rio de Janeiro. Eu falei, olha só, vou para tua empresa, que era o Esporte Interativo, né? Deixa eu pagar um aluguel para ti. Ela acabou me cedendo o quarto e tal. Não entrei, mas ali eu vi que eu queria morar no Rio de Janeiro e acabei indo mesmo sem nenhum emprego garantido. Mas foi isso. Daí, anos depois, agora, quando eu virei colega do André, de fato, eu contei essa história pra ele. Logicamente, ele não lembrava, porque ele deve receber 1 milhão de mensagens. Sim. Mas eu ainda tenho o printzinho lá dessa conversa. Nossa, que legal. Mas puxando, por exemplo, você já trabalhou em vários lugares e eu coloco muito como alguns lugares diferentes porque são lugares novos. Então, a Ronaldo TV, mas também pela Comembol. E dando uma pesquisada também, você disse que até aquele momento, em Montevidéu, foi a cobertura da Libertadores foi a cobertura mais intensa da sua vida. Por que ela foi a mais intensa da sua vida? Porque também era um projeto novo, né? Eu participei dessa onda de novos projetos. E eles decidiram ficar 200 horas em live, ao vivo. Então, eles chamaram uma equipe aqui de São Paulo para ir para o Uruguai e emendar, né? A gente ia ter a disputa da final da Sul-Americana no sábado, da final da Libertadores Feminina no domingo e na final da Libertadores Masculina no outro sábado. Então, a gente ia ficar 14 dias, mais ou menos, se não me engano, ao vivo. Então, a gente chegou 16 dias antes do produto final, que era a Libertadores Masculina, e ficou com produção de conteúdo. Ora eu estava na versão apresentadora no estúdio, eu apresentava o A Glória Delas e mais um show da Libertadores, ora eu estava na rua produzindo conteúdo. Então, dos 6 times envolvidos nas 3 finais, 5 eram brasileiros. Então era muita... E a gente era uma equipe brasileira e argentina. Os brasileiros trabalharam muito mais por conta da língua, né? Sim. Então, foi muito intenso, foi uma final Atlético e Red Bull Bragantino, uma final Corinthians e Santa Fé, uma final Palmeiras e Flamengo, sabe? Então, e ainda para coroar, assim, a cereja do bolo, no dia da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, eu estava responsável por ficar na zona mista e o Marcelo Azan, hoje narrador da Paramount, estava responsável por ficar no estádio, dentro, né, na arquibancada. Só que o sinal dele não subiu. E aí eu fiquei, agora eu posso estar exagerando, mas se eu não me engano foi mais ou menos isso. Eu fiquei 57 minutos sozinha falando. Assim, sozinha. É o tempo que a gente vai ficar falando sozinho. E cobrindo 2 times que um deles eu não convivia diariamente, que é o Flamengo, né? Eu convivia com o Palmeiras por morar aqui. E ali eu fiquei falando, eram ganchos do tipo... Renato Portaluppi perdeu mais uma final de Libertadores. Ele que em 2008 também já tinha perdido uma final. E aí tu vai fazendo ganchos e botando a tua criatividade a trabalhar, a tua saliva, né? Condições de vocais e tal. E no final das contas acabei entregando. Foi bastante exaustivo, mas eu ainda estava me testando como repórter. Como eu te disse, eu não queria ser repórter. E aí eu pensei, acho que talvez eu levo jeito pra coisa. E lógico, era um grande evento. Sim. E aí a gente fica ainda mais apaixonado. Foi um start pra você essa situação de você que já não tinha essa vontade de ser repórter, se viu naquele lugar, se viu fazendo um bom trabalho. Foi um start pra você essa situação? Total, com certeza. Até porque eu sou apaixonada pela Libertadores. Então viver exatamente aquela foi isso, foi uma virada de chave. Porque eu já era repórter há 1 ano e pouco. E eu tava assim, não sei se é isso. Tanto que eu peço demissão da Band pensando nisso. Eu não sei se é isso. Eu não sei se eu quero ser repórter. Porque a parte de reportagem tem muito do aspecto físico, estético, e realmente isso não me chama atenção. Eu queria trabalhar no rádio, chegar de calça de moletom, cabelo preso. E paga mal, é uma realidade, paga mal. Né? Algumas emissoras, a Bandeirantes é uma que paga mal. Eu pensei, não vou ficar só pelo ego, só não quero. Só que, sim, tá com o microfone na mão, entrevistando os caras que foram campeões de uma Libertadores, sabe? É diferente.
Claro que a gente não vai viver dos grandes eventos, mas a Sim. gente trabalha para estar neles. E essa Libertadores tinha sido a minha segunda, já tinha trabalhado na Libertadores de 2017 como produtora, mas essa aí foi uma viradinha mesmo. Você chegou a falar sobre a questão de você conhecer um pouco mais o Palmeiras naquela situação do que o Flamengo. Como para você, sendo gaúcha, ver esses 4 times se odiando, porque pelo menos para mim, a rivalidade no Sul, para mim, por mais que eu não acompanhe tanto, é muito maior do que a rivalidade dos 4 aqui. Como que você vê, ó, aqui é de um jeito, lá é de outro, essa visão que você tem de como funciona a rivalidade aqui, como funciona lá, porque para mim eu acho muito interessante a questão da Coca-Cola, por exemplo, dela ter mudado de cor por conta do clássico, lugar vermelho, lugar azul, não entra vermelho. Você convivendo hoje com Palmeiras, São Paulo, Santos, principalmente com Corinthians, você vê de que forma? Bom, primeiro que eu acho sim que a rivalidade lá é incomparável. Sim, acho. também acho. O fato de ter o aspecto da cor, né, o fator cor, ele é... Eu já tive um caso que eu fui acompanhar uma repórter, eu era produtora, ela era mineira, foi com uma sandália vermelha na Arena do Grêmio. Não deixaram ela entrar. Não deixaram. E ela falava, mas eu sou galo, eu sou atleticana, não importa, não vai entrar. E é as unhas, né? A unha vermelha, que é uma coisa tradicional da mulher brasileira, pô, é associado ao Inter. Bom, dito isso, lá o clássico Grenal, ele é nomeado por números, né? Porque as pessoas sabem que é o Grenal de número 472, 473, porque realmente tem um peso. E a gente começa a falar de um Grenal 10 dias antes. Pode ter o Inter, pode ter o Bahia na Libertadores. Vai falar de Grenal antes. E a gente termina falando de Grenal 10 dias depois. Porque o cara se lesionou e ficou fora de um, ou, enfim, tudo impacta. Aqui é diferente, porque as atenções, elas são divididas. Eu acho que o derby é também incomparável. Para mim, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, nem se compara a Corinthians e Palmeiras. Eu achei diferente. E isso, para mim, até o fato de ter 4 grandes times aqui em São Paulo, potencializou o meu entender de Corinthians e Palmeiras. Porque mesmo tendo Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras ainda é com sobra uma rivalidade encantadora e ao mesmo tempo desafiadora de trabalhar e assustadora sob certa ótica, né, ponto de vista, porque a gente sabe que acontecem as brigas e tal. Sim. Aqui é bastante decepcionante o fato de não ter a presença, mesmo que mínima, da torcida, coisa que no Rio Grande do Sul a gente tem ainda, né, 10%, e há pouco tempo a gente tinha a chamada zona mista, torcida mista, né, um anel do estádio. Mas assim, eu me adaptei muito rápido, a partir do momento que eu entendi que, é Corinthians e Palmeiras, e aí depois, beleza, é Palmeiras e São Paulo por causa da fase, é Corinthians e São Paulo, daí é Corinthians e Santos, aí tem umas ramificações. Sim. Mas aqui tem um clássico que pra mim, se sobressai no estado, e aí é uma rivalidade que eu conheço, Sim. que é uma rivalidade que se parece muito com a rivalidade de Grêmio e Inter, que o verde na Neoquímica Arena pelo amor de Deus, tu tá com um boné verde, não faz sentido. E é uma calça preta no Allianz Parque, pode ser um sinal de que eu sou corintiana ou estou torcendo pro Corinthians, que isso pra mim também é loucura, porque o preto é uma cor básica. Sim. Então, eu remei um pouquinho para entender como era, mas hoje já me sinto super bem ambientada, assim, na Muito rivalidade legal. daqui. Você fez um Corinthians e Inter esses dias, eu vi uma publicação sua que você fala, muito difícil você conseguir, eu até anotei certinho o que você falou, quão difícil às vezes imagina ter 2 minutos para contar uma que mal coube em 109 minutos. E eu queria até para falar com algumas pessoas também, quão difícil é você fazer aquele resumo pós-partida, que às vezes a partida acontece tudo, e você precisa ter aquele tempo, principalmente quando é ao vivo, que foi a ocasião. Como que é e como acontece essa questão do resumo pós-partida? Bom, o fato de eu ser repórter facilita, porque eu não preciso e não devo opinar sobre as coisas. Sim. Então já é muito bom. Mas sim, nesse dia minha cabeça ficou assim. Porque foi 4-2, ou seja, 6 gols válidos, 2 gols anulados. Mesmo os 2 anulados com o auxílio do VAR, um dos válidos com o auxílio do VAR também, uma expulsão com o auxílio do VAR. Crítica de arbitragem por um lado, sonora polêmica do outro, lei do ex, né? O Yuri Alberto fazendo um hat-trick, um Coronado tendo uma atuação ótima e fazendo um golaço. Um dos gols anulados seria um golaço também, que é o do Memphis. Sim. E aí eu só penso,
qual é o destaque para mim? Bom, o destaque para mim é o hat-trick do Yuri Alberto. A noite foi dele. E depois dele, quem teve mais destaque? O VAR. Porque o árbitro deixou o VAR comandar o jogo, né? Eu não preciso opinar sobre isso, mas é uma realidade. Sim. Eu falo, numa noite, eu vou elencando, o jornalismo nos ensina a entender o que é notícia, Sim. né? E assim, eu vou, a partir da minha vivência ali, daí beleza, numa noite de Yuri Alberto, 3 gols, daí dou um númerozinho, porque ele adora fazer gol contra o Internacional, né, que é esse clube dele. Sim. Mas o VAR roubou a cena também, e aí teve o Memphis ironizando o VAR, o Inter questionando muito a expulsão do Bruno Henrique, o Internacional segunda derrota no ano só, né? E sempre foge alguma coisa, nesse Sim. dia fugiu. Eu não lembro qual das coisas que eu queria ter dito e na hora eu não falei, porque é tanta informação Sim. que tu não fala. Mas tem que falar e às vezes, nesse dia eu acho que eu tinha 2 minutos e eu falei 2 minutos e 40. Então eu estiquei 40 segundos porque, beleza, a notícia ela tem prioridade. Sim. Mas é sempre um desafio, porque às vezes a gente a gente pensa muito em si, né? Pra mim, o que foi o destaque? Daí tu tem que tentar fazer um descolamento e pensar no todo. Tá? No todo, qual é o destaque? Eu, por exemplo, nunca gostei de entrar nas coisas de arbitragem, mas o público externo, olha, o Vitão, quando saiu do estádio, quando saiu do campo, ele falou sobre, o Fabinho Soldado falou sobre, a torcida estava falando sobre. Então, eu preciso falar. Sim. Tipo, a estreia do Dorival na Neoquímica Arena, com homenagem, antes, era a menor das coisas naquele dia, entende? O encontro do Dorival e Roger era a menor das coisas. Então é sempre um exercício de jornalismo. Por isso, quando falam que a faculdade não serve mais para nada, eu sempre penso, gente, não serve para quem não sabe usá-la, porque todos os dias quase eu me sinto extraindo coisas que eu aprendi ainda estudando. Até falando um pouquinho sobre o jornalismo em si, tem muita gente, quando a gente fala de jornalismo, que tira o jornalismo esportivo da equação, como se o jornalismo esportivo não tivesse junto com o jornalismo tradicional. O Corinthians, durante esse ano, vem trazendo algumas notícias que, querendo ou não, ela foge muito, ela vai pro extracampo totalmente. Essa questão do Augusto Melo, da Vaidbet, que saiu algumas notícias até tanto quanto polêmicas em relação a isso. Mas são notícias e informações que muitas vezes saem do nosso dia a dia como jornalistas esportivos. Na hora de dar essa notícia, qual é o principal diferencial que você enxerga assim e por que é tão importante a gente falar para essas pessoas que não consideram o jornalismo esportivo o jornalismo que ele de fato é, porque as notícias elas vão estar conosco no jornalismo esportivo, assim como também vai estar em outras editorias? Bom, primeiro que até pra gente é difícil, né? Porque, como tu disseste, a gente, de certa forma, se prepara para o jornalismo esportivo para falar de campo e bola, né? Para analisar jogo, para pensar em retrospecto de time e tudo mais. Mas, no fim das contas, essa não é uma realidade. Cada vez mais, os clubes eles acabam se inserindo em contextos que a gente precisa falar de situação financeira, situação política, situação médica de jogadores. Então, eu, Bianca, agora como setorista do Corinthians, eu peço muita ajuda. Quando teve o caso do Garro esse ano, por exemplo, do acidente que ele se envolveu, eu estive todo o tempo amparada por 3 advogados diferentes, porque tudo que vinha da Argentina eu precisava traduzir aquilo sem errar, né? Sim. Para passar para o torcedor. Ele vai ser indiciado, ele não vai ser indiciado, ou é homicídio culposo, enfim. Porque, de fato, eu não estudei o juridiquês, eu não aprendi isso. Agora, na questão da Vaidbet também, eu tenho esses mesmos advogados que eu brinco, né? A gente tem que ter criatividade na hora de buscar algumas fontes ou algumas pessoas que possam nos ajudar. Na minha família, eu tenho 3 advogados diferentes e que atuam em áreas diferentes no direito. Então, eles se complementam para mim, assim, nas minhas necessidades. Então, eu sempre uso eles como, tenho esse processo aqui, me ajuda a ler. E nesse caso da Vaidbet, do inquérito da Polícia Civil, a mesma coisa. No caso agora das finanças do Corinthians, que os balancetes não estão batendo, o Core não aprovou, enfim. Meu marido trabalha na área das finanças. E aí eu chego, o que é passivo? Explica isso porque eu preciso explicar no programa, eu preciso explicar numa postagem. E quanto a diferenciarem o jornalismo, é porque olha-se muito para o jornalismo esportivo com um olhar do entretenimento, né, da leveza e tal. Mas eu acho que isso é muito pobre, né? Porque tanto que geralmente quem olha assim é a pessoa que reclama quando eu tô falando de finanças. Mas por que tu tá falando disso? Vai falar do Memphis, vai falar do Yuri. Só que
tudo está conectado, né? Porque o clube que quebra é o clube que tem dificuldades para contratar jogador, é o clube que é proibido pela FIFA de fazer novas contratações, é o clube que atrasa salário e aí dá brecha para ter contrato rompido. O Corinthians viveu isso na temporada passada com o Arthur e com o Gustavo. Então, as coisas elas estão relacionadas e é nosso papel fazer com que o torcedor mais leigo ou mais incrédulo em relação à necessidade e importância do jornalismo esportivo entenda isso. Então, por isso, eu me achava boa, assim, antes de ser setorista do Corinthians. E agora eu fico assim, eu não sei nada, porque é a primeira vez que eu tenho tanta ligação com coisas que não são campo e bola. Agora eu tenho que ficar preocupada com um joelho do Garro, que não precisa de cirurgia, mas que ao mesmo tempo ele não pode jogar, e enfim, eu preciso ficar preocupada com as finanças que não batem, eu preciso ficar preocupada com 4 pedidos de impeachment que tem abertos, eu preciso ficar preocupada com caminho do dinheiro da Vaidbet, de um intermediário que cai no PCC, sabe? Então, realmente é um desafio. E dada a presença da SAF, por exemplo, no futebol brasileiro, e todos os escândalos políticos envolvendo clubes que a gente já teve, Cruzeiro, Internacional, Santos, São Paulo, cada vez mais o jornalista esportivo ele tem que estar por dentro, tem que estar estudando, se aprimorando para levar para o torcedor a importância e tentar explicar como as coisas acabam se conectando. E aí você falou sobre essa questão de de ser setorista, assim, eu acho que inclusive é uma pergunta que eu tenho para te fazer. Muita gente tem dificuldade de entender o que é o setorista. O que é o setorista? O setorista é o repórter especializado ou temporariamente dedicado a cobrir determinado assunto ou pessoa. Até trazendo para o conhecimento amplo, existem setoristas de Brasília, por exemplo, que são repórteres que por tempo determinado eles ficam lá cobrindo Supremo, Senado, Câmara, presidente, enfim. E no futebol eles costumam ser setorizados por clubes, né? A TNT, por exemplo, ela tem setorista de Palmeiras, setorista de Flamengo, setorista de Corinthians, de São Paulo e uma setorista que se reveza entre 3. Ela é setorista de Fluminense, Vasco e Botafogo. Então o setorista é o cara que tem que minimamente saber tudo sobre o clube, porque é isso, vai cobrir eleição de conselho deliberativo, vai cobrir anúncio de novo patrocinador, anúncio de jogador, janela de transferências, quem sai, quem chega. A gente tem que ter quase que um mapa da mina mesmo dos times e invariavelmente acaba só falando desses times. Eu antes gostava de falar sobre todos os times e jogos que eu assistia, por exemplo, no meu Instagram, enfim. Sendo setorista de Corinthians é muito difícil porque eu sou absorvida pelo Corinthians. Hoje, na segunda-feira, por exemplo, ontem clássico, beleza. Sim. Hoje, na segunda-feira, um pós-clássico, vendo aí a situação do Garro, do Memphis, aí demissão no departamento médico do Corinthians. 5:30 da tarde, inclusive tenho que estar online sempre nesse horário, tem live do Corinthians explicando a situação financeira para o torcedor, ou seja, vai ser uma coisa para o torcedor entender, mas os jornalistas têm que estar ali para ver se bate com os números que a gente tem. Aí amanhã, terça-feira, tem um treino aberto do Corinthians, na quarta-feira o Corinthians joga. Então a gente fica meio sem ter como fugir e eu acabo nem querendo falar de outros times, porque eu quero centralizar as informações naquela torcida que vai me acompanhar, porque sabe que eu vou falar mais de Corinthians. Então o setorista é o cara que, trocando em miúdos, é pago para falar e saber de determinado time, no meu caso do Corinthians. Você sente um pouco de falta de falar de outros times, como os do Rio Grande do Sul, por exemplo? Porque o Corinthians, ele chama muita atenção. Tem um jornalista, inclusive, da Band que eu gosto bastante, que é o Chico Garcia. No canal ele fala muito de Corinthians, é algo que realmente dá muito resultado. O Corinthians chama muita atenção, é sempre a primeira pauta. Às vezes pode acontecer uma coisa agora, aleatória, ainda mais sendo Corinthians é uma loucura. Pode acontecer uma coisa agora e vão ter informações, vão ter notícias sobre o Corinthians. Então acho que eu vou até falando em 2 perguntas. Como é cobrir o Corinthians em específico, como setorista? E se você sente falta de cobrir outros times? Eu sinto muita falta, não de cobrir outros times. Eu estou me satisfazendo sendo setorista de Corinthians, mas eu sinto falta de ter tempo de ver outras coisas e falar sobre outras coisas, especialmente do Grêmio. Sinto falta, tanto que eu estou com uma estratégia agora de imagem minha, de falar mais de Grêmio mesmo, eu amo o Chico Garcia, eu comecei na Band, ele trabalhava na Band, depois eu vim pra Band de São Paulo, ele trabalhava aqui também, sou apaixonada por ele,
Mas eu não quero ser o Chico, porque eu não quero que as pessoas me olhem na rua e digam, ah, virou corintiana. Não, eu tenho um time, meu time é o Grêmio, eu tenho essa ligação com o Rio Grande do Sul e eu quero manter. Então eu sinto falta de poder falar um pouco mais de Grêmio, porque eu não quero que as pessoas, elas associam. Sim. Ai, mas tu só fala de Corinthians. Infelizmente sou paga para isso. E sobre cobrir o Corinthians, é o que eu te falei, é desafiador. Agora eu já vivi algumas trocas de técnico, né? Quando cai o Antônio Oliveira, eu tava no Corinthians, e agora quando cai o Ramon. E é um momento maluco. E agora teve 2 em 1, né? Porque ia vir o Tite, e aí deu pra trás, não, ele teve problemas de saúde, e aí Dorival. E foram 3, 4 dias que eu não desliguei o meu celular. Eu tenho uma criança pequena em casa, eu tenho um relacionamento, eu tenho outras coisas pra fazer. Eu joguei futevôlei com o celular pendurado no short. Porque o Corinthians, qualquer clube é assim, mas o Corinthians a qualquer momento mesmo, qualquer coisa pode acontecer. E é isso, o Corinthians tá palavrado com o treinador e o treinador tem uma crise de ansiedade. Até coisas que a gente não espera que possam acontecer com o Corinthians acontecem. Então, assim, eu tenho tentado aprender com o Corinthians a como dosar o meu tempo, porque o Corinthians leva muito do meu tempo. Porque, como tu disseste, o Corinthians ele é um time que causa muito impacto. Então, se uma informação de Grêmio sai às 11 horas da noite e alguém dá, ela não vai ter o mesmo barulho que se sair uma informação às 11 horas da noite de Corinthians e alguém der. Se um Marco Belo da vida, um Chico Garcia, um Pedro Ramiro, se alguém der, e eu só for ver isso 8 horas da manhã, eu já corri muito atrás. E aí eu já tenho um problema para mim, para a empresa que eu represento, né? Com a própria audiência, que a audiência já vai estar sabendo. Enfim, então tem essa coisa, né? Infelizmente, meio que a pressa pela informação. Então eu não me dou ao luxo de talvez viver a vida que eu viveria em relação a estar online ou não, cobrindo o Corinthians. Porque é tudo muito... No dia do Tite, por exemplo, eu estava tomando café da manhã quando eu abri o celular e vi o post do Matheus Bach. Fazia 8 minutos. Eu lembro direitinho, fazia 8 minutos. Quando eu fui pro Twitter, todo mundo já tinha postado. O Fabiane, o Marco todo mundo já tinha postado. E aí eu precisei correr para dar uma informação a mais, que a informação da crise de ansiedade, ela é minha. Porque daí, putz, eu já não posso dar que o Tite não veio, eu preciso trazer algo a mais. Então, assim, é gostoso, mas é enlouquecedor. Tem que trazer uma novidade a mais pra meio que não ser a que deu a notícia repetida. É quase que eu não sei se vocês aprendem na faculdade a suíte. Não é exatamente a suíte, porque a suíte é quando tu dá uma notícia e daí tu traz desdobramentos. Mas é quase que isso. Então, quando eu saio atrás de uma notícia, eu tento trazer um passo a mais. Tipo, o Garro tem uma lesão no joelho, alguém deu. E aí eu trago, o Garro tem uma lesão no joelho e ele tá fora do clássico contra o Palmeiras, que é daqui 4 semanas. Não vai dar tempo, entendeu? Trago uma coisinha a mais. Agora, mais sobre uma coisa que eu achei muito legal que você tá fazendo e que eu queria realmente que você explicasse um pouco mais, que é o EDC, que é a Escola de Comunicação. E tem vários outros lugares que vendem alguns cursos e eu queria saber como que funciona a EDC. Já vi que trouxe alguns nomes legais, vi uma postagem sobre, não vou lembrar o nome dela agora, mas uma moça da ESPN. Mariana Spinelli. Como que é essa questão? Porque você citou de faculdade e eu sinto que às vezes, principalmente em coisas específicas, como é o nosso lugar, por exemplo, essa questão do switch. A pessoa vai aprender na faculdade de switch, mas às vezes se ela não tem o tempo de ter um estágio, e o mercado é muito complicado, principalmente para jornalismo esportivo, então ela não vai ter o estágio para aprender o que é isso na faculdade, nem um estágio para aprender fora, ela vai ter que aprender por fora, mas ela não vai ter a credibilidade para ter essa informação. Então, às vezes esses cursos de fora são importantes, eu cheguei a fazer alguns, inclusive me interesso pelo seu. Como que funciona exatamente o EDC? Bom, eu até sorrio quando me perguntam, né, porque eu sou apaixonada. Vamos lá. Primeiro que é bom entender os pontos. Quando eu era estudante, eu não tinha condições nem de pagar a faculdade, quem dirá um curso extra. E eu lembro que eu quis um curso que ele era da PUC em 2011 e ele custava R$ 1.300. Em 2011, hoje eu já acharia caro. Em 2011 ele era mais caro ainda. E aí, em 2014, na faculdade, eu fiquei muito amiga de um professor, coordenador de jornalismo, e a gente falou, vamos abrir uma... Como é que se fala? Tipo uma semana da comunicação, trazendo só os caras legais, e aí a gente cobra 1 quilo de alimento de cada aluno e faz depois uma doação. Porque eu já estava no mercado, estava inserida, então o meu professor queria usar os contatos que eu já tinha, o próprio Chico Garcia, era meu amigo pessoal,
E aí aquele projeto não andou, ficou assim, beleza. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu vim para São Paulo, encontrei um amigo, editor-chefe na Bandeirantes, e eu falei, eu tenho uma ideia, eu quero dar esses cursos, tipo, de graça para as pessoas, porque o nosso meio é elitista. Nosso meio são sempre as mesmas pessoas, que têm as mesmas oportunidades. Quando eu vim em São Paulo aqui, por exemplo, eu fiquei chocada como as redações são lotadas de gente da Casper Libero, que é a faculdade mais cara da cidade. E aí ele falou, eu compactuo com a tua ideia e tal, vamos pensar em alguma coisa. E aí a gente estruturou em 2021 a primeira edição. O curso custava, não lembro, R$70, eu acho, no máximo, porque a gente pagava 2 plataformas e os professores convidados. Sim. Na primeira edição a gente teve 43 professores, 14 aulas. E tipo, PVC, Karine Alves, Mauro Betti, Tainá Espinosa, só nome foda. Só que foi muito exaustivo, foi um curso grande e foi muito cansativo. Sim. E aí em 2023, a gente pausa 2 anos, cria em 2023 outro curso com a mesma pegada. E aí em 2023 a gente decide dar várias bolsas. Ao invés de cobrar um valor, dar várias bolsas para as pessoas. Porque um dia um menino falou assim, acho que eu consigo tirar alguns dias do lanche da faculdade e fazer o curso. Eu falei, não é essa a ideia, não é para isso o curso. E aí em 2023 foi uma virada também, porque foi tipo, o curso mudou a vida de muita gente. Por quê? Eu, graças a Deus, sou muito bem relacionada. Um chefe da ESPN falou, já que tu tem o curso, eu tenho tal vaga, consegue alguém para essa vaga? E aí eu mandei 8 vagas, e ele contratou uma das pessoas do curso. Depois esse mesmo chefe abriu mais 2 vagas no mesmo setor, que é o setor de transmissões da ESPN. Pediu mais 2 pessoas do curso. E assim o curso começou a virar uma máquina de network mesmo, assim, sabe? Tanto que hoje a gente está na 3ª edição, e tem gente que fez as outras 2 e continua fazendo por ter esse contato. Sim, sim. A ideia é acessibilizar mesmo, para quem não tem condições de pagar, um contato que a faculdade não vai ter, um conteúdo extracurricular, né? Contato com pessoas da área. A faculdade que eu me formei não tinha nenhum professor inserido na área. Ou seja, o professor falava que acontecia X, tu ia no mercado de trabalho e acontecia Y. E aquilo me ficava assim, tipo, olha quanta gente vai sair atrasada, vai sair correndo atrás. Porque vai chegar, vai escrever um VT e a faculdade ensina que se faz de um jeito e as emissoras já fazem de outro jeito há muitos anos. Sim. Então, essa é a proposta do curso. Essa 3ª edição que a gente está agora é um curso mais prático. Então, a gente tem 7 aulas ao vivo, 5 aulas gravadas. Mas nessas 7 ao vivo, por exemplo, uma foi só de correção de VT. A gente, como um dos sócios é da Band, a gente fez... faça um VT para o jogo aberto, tem que ter 2 minutos, tema livre, tem que ter passagem sonora off. E aí a gente corrige, eles refazem, gravam o VT para a gente no próximo passo ver entonação, enfim. Não sou eu que dou o curso, eu administro, eu contrato os professores, né? Por exemplo, amanhã a gente tem uma aula ao vivo que é de comentário, e aí é o Bruno Formiga, da TNT, e o Jailson Vilas Boas, da ESPN, e a ideia é ensinar a se preparar para comentar. O que tu precisa? Antes de ver o jogo, para chegar pro jogo. Sim. Porque é um caminho também que ninguém... Eu tenho um aluno que de vez em quando ele se aventura em umas transmissões, ele fala, ninguém nunca me falou, eu cheguei para comentar o jogo e achei que só vendo o jogo eu já conseguiria. Consegue, se tiver um entendimento, gostar de futebol, mas é mais difícil se tu souber que o cara ele é ambidestro, que o cara ele pode jogar por dentro, ele pode jogar aberto, que o volante às vezes faz a zaga, que o Félix Torres faz a zaga e faz a lateral direita, enfim. Então o curso é mais ou menos para isso, assim, eu gosto muito, confesso, sou muito orgulhosa com o curso. E ele é totalmente online, ele atende gente do Brasil todo. Tem uma menina de 16 anos que é da Bahia, tá na escola, mas já sabe o que quer. Tem muita gente de Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro. E é mais ou menos isso, assim. Claro, a gente conta com a nossa agenda de contatos, é mais fácil conhecendo as pessoas, mas esses caras também... Eles cobram um valor acessível pra gente e eles colocam a agenda deles à disposição pra fazer parte disso. Pô, eu acho muito legal porque eu me ferrei bastante pra pagar o que eu fiz. Eu fiquei 1 ano pagando e eu tive que tirar dinheiro sei lá de onde pra conseguir. Com certeza. Eu acho muito importante essa atitude porque quando pelo menos eu me inseri no mercado, eu percebi que não só nas redações, mas também em agências de comunicação em qualquer lugar, é Casper, é PUC, é muito difícil mesmo. E eu tive que, por exemplo, correr atrás de muita coisa para conseguir aprender. Eu fiz um do Berton, eu fiz um da THE, o do Berton eram acho que 5 aulas, e o da THE era um final de semana mais imersivo. Fiz amizade com gente que eu tenho essa mania de querer
fazer coisa muito independente minha. Então, não, vou fazer um canal. Aí eu vou lá e puxo um canal aí eu falo, mano, você é do Rio, você vai me ajudar. E gente que eu conheci no curso que veio, e eu acho que isso aqui é muito doido. Porque eu fiz um amigo do Rio, um abraço pro Tisto, inclusive. Pô, o sonho dele é entrar no mercado, mas ele nunca conseguiu, ele é um pouco mais velho, ele fez educação física porque ele era apaixonado pelo esporte, ele não se identificou, aí ele tenta, foi para essa via de criador, para tentar conseguir entrar no mercado de alguma forma. Eu falo, mano, calma, se eu subir, você vai subir junto, a gente vai dar um jeito. E a gente sempre se ajuda, porque eu acho muito importante, inclusive o da THE me rendeu ir para a Taça das Favelas, foi minha primeira experiência como repórter. E eu já fiz algumas transmissões em um monte de rádio por aí. Eu não cheguei aí pro estádio ainda, mas online já fiz sei lá quantas transmissões. E essa questão de estudar, como estudar para um jogo, eu não aprendi na faculdade. Eu corri atrás, os cursos me ajudaram, mas eu não aprendi na faculdade. Eu também não. Como eu vou fazer, como eu vou saber a informação, tal outra informação. Às vezes você está em um grupo com muito jornalista, ele vai te soltar, olha, a assessoria me mandou isso. E a primeira vez que eu vi, eu achei... Calma aí, eu tenho todos os dados de todos esses jogadores aqui, como assim? Como que eu consegui isso? Então eu acho muito interessante, mas agora que eu citei a Taça das Favelas, como foi meu primeiro trabalho, a caneta também. Graças ao programa, eu trago uma assinatura de todos os convidados para assinar a camisa da taça. O Mauro Betting disse que ia assinar aqui na ponta porque ninguém assina. Então eu queria que você assinasse também, porque... ela vai ser enquadrada no final do programa com todo mundo que eu consegui trazer e para eu lembrar sempre de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que eu tive a oportunidade de trocar, que eu tive a oportunidade de aprender. Então, é uma honra ter sua assinatura aqui também. Porque É azul ainda, Ellen. Ela é azul, ela é da final, ela é da final. Eu fui coordenador na final. Eu fui em vários jogos, eu fui coordenador na final. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Queria agradecer você que está assistindo. Bi Molina, incrível aqui com a gente. Já veio no Falta, do programa do meu amigo Abdu. E Lucas, enfim, que não é mais Falta, mesa de VAR, vai lá assistir. Enfim, queria muito agradecer. Obrigado a você, obrigado a quem está aqui. Valeu.